finalizando, vamos para o músculo do compartimento anterior da perna, depois posterior e dos pés. A região do pé, eu vou só citar, eu vou só trazer o nome para vocês, porque é uma região muito extensa e a gente não vai estudar a região dos músculos do pé, tá? A gente só vai conhecer os nomes. Então, vamos finalizar aqui o compartimento anterior da perna. Então, peguem aí a visão dos segmentos. Vocês viram que a gente estudou coxa anterior, posterior e medial. Estudamos a região glútea, superficial e profunda. Agora a gente está indo para a região, né, da perna, concordam? Então, a gente vai entender o que é essa região da perna. Só que antes de eu chegar lá, igual eu falei para vocês no membro superior, no membro inferior a gente tem uma região intermediária, né? Que faz a transição da mudança da coxa para a perna. E qual região é essa? Não sei se todos conhecem, é a fossa poplítea. Então, a fossa poplítea, essa região posterior que a gente consegue palpar aqui na transição da coxa com a nossa perna. É uma região importante, tá? Na prática clínica, porque é uma região que a gente consegue palpar a artéria poplítea. É uma região de aferição de pressão arterial, em alguns casos. É justamente nessa região que a gente coloca o esfigmomômetro, que é o equipamento, né, para aferir a pressão arterial. E para conhecimento, e vocês entenderem o tanto que é uma região nobre, eu trouxe qual que é o conteúdo que passa nessa fossa poplítea. Então, observem aqui a quantidade de estruturas que está passando nessa região pititiquinha aí que eu estou falando para vocês. Então, a gente tem o nervo fibular comum, o nervo tibial, o nervo cutâneo posterior da coxa, o nervo genicular do nervo obturatório, a artéria poplítea, a veia poplítea, a veia safena parva e alguns linfonodos poplíteos. Então, dentro aqui dessa fossa, eu tenho tudo isso, é o conteúdo dela. Então, aqui a gente consegue visualizar os linfonodos em verde, a veia, a artéria, o nervo, tá? Então, toda essa região aqui, ela é composta por esse conteúdo, tudo bem? Só para vocês terem uma visão que é uma região que ela é importante. E na prática clínica, eu já coloquei para vocês que é uma região de exame físico, onde a gente faz a palpação do pulso, da artéria, né? E é uma região também aí que a gente consegue aferir a pressão arterial desse paciente. Então, aqui a região da nossa perna, uma vista anterior, né? A gente já consegue visualizar aqui alguns músculos, fibular longo, tibial anterior, fibular longo, extensor longo dos dedos, fibular curto, o sóleo, o tibial anterior, certo? Então, já falei alguns aqui para a gente poder entrar. Então, a perna, assim como a coxa, observem que ela também é subdividida em compartimentos. Aqui eu não vou falar do medial, eu vou falar do lateral. Então, olha aqui. Compartimento anterior, tudo bem? Compartimento lateral. Lateral, estou vendo ali a parte lateral dessa perna. Qual é o osso que está aqui, né? Lateralmente. É a tíbia ou é a fíbula? Muito bem, a fíbula, F de fora, esse aí é o macete. E o compartimento posterior, que é a parte de trás aí da região da nossa perna. Então, primeira coisa, focar nos compartimentos para você saber qual que é a musculatura que está passando. Anterior, lateral e posterior. Então, assim como lá na coxa a gente estudou os septos, aqui também a gente tem um corte transversal, onde está subdividindo essas regiões. Então, cada regiãozinha dessa aqui que eu estou passando aí o marcador é um septo. Então, é um músculo que está passando aqui nessa região, tá bom? Então, não esqueçam, a gente faz o corte transversal da região e a gente consegue visualizar. Aqui eu tenho a tíbia, num corte aqui que
ele é transversal, e a gente consegue visualizar toda a estrutura muscular que está em compartimentos, tá bom? Então, anteriormente, a gente tem a inervação aí que é feita pelo fibular profundo, certo? Anteriormente, a gente tem a inervação que ela é feita pelo fibular profundo. Então, a musculatura anterior da perna, nervo fibular profundo. A musculatura anterior da região da perna, nervo fibular profundo. A musculatura lateral da região da perna, ela é feita pelo nervo fibular superficial. De novo, a musculatura lateral da perna, ela é feita aí pela inervação do nervo fibular superficial. A inervação da parte do compartimento anterior da perna é feito pelo fibular profundo, fibular superficial, compartimento lateral. E o nervo tibial, ele vai aí inervar o compartimento posterior, tá? A musculatura posterior. Musculatura posterior, nervo tibial. Musculatura lateral, nervo fibular superficial. Musculatura do compartimento anterior, fibular profundo. Os 4 músculos no compartimento anterior da perna são eles: tibial anterior, músculo tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e fibular terceiro. Então, são 4. No compartimento anterior da perna, eu tenho 4 músculos. E quais são eles, professora? Tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e fibular terceiro. Se é extensor, você já imagina que vai fazer extensão essa região. Então, bora lá. Olha aí o compartimento anterior para vocês verem. Tibial anterior, olha ele aqui, é esse que está bem na famosa canela aí que a gente fala. Tibial anterior, certo? Faz dorsoflexão e inversão. Inversão é colocar o pé para dentro, então ele tem ação aí nessa função. O extensor longo dos dedos, olha aqui, essa musculatura extensa que vai até a região do dedo do pé. Extensor longo do dedo, faz dorsoflexão e eversão. Extensor longo do hálux, vem aqui, ó, para a região do nosso dedão, famoso dedão, que é o hálux, tá? Hálux faz dorsoflexão e faz inversão. Não confunda eversão com inversão. E o fibular terceiro, que é uma musculatura que a gente não consegue visualizar ela aqui, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, tá? Então, são esses 4. Tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e fibular terceiro. Compartimento anterior, tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e fibular terceiro. E a inervação pelo fibular profundo, conforme a gente já conversou, tá? Então, mais uma vez, certo? Quero mostrar aqui para vocês a inervação do fibular superficial, que vai inervar lateralmente, né? Olha aqui. Fibular profundo, que está inervando aí anteriormente, e eles estão se enraizando do fibular comum. O fibular comum está dando origem aí ao fibular superficial e ao fibular profundo, só para vocês conhecerem, tá? Então, quando o paciente tem uma lesão do nervo fibular profundo, ou seja, de alguma musculatura que ela é anterior, esse paciente ele perde a capacidade de fazer dorsiflexão. É o famoso pé de gota, que é aquele pé solto, tá? Então, é uma característica aí dessa inervação. Então, o nervo fibular comum, ele dá origem a 2 ramos, o fibular profundo e o fibular superficial. O fibular superficial, a gente já aprendeu que ele está no compartimento lateral e o fibular profundo, ele está no compartimento anterior.
Olha aqui o fibular longo, ó. Que eu não consegui mostrar para vocês, ele tá aqui. Fibular longo, fibular curto, certo? Longo, fibular curto, fibular longo, fibular curto. Como a gente já conversou, nervo fibular superficial, anteriormente nervo fibular profundo, lateral nervo fibular superficial. Então, são dois, fibular longo e fibular curto, tá? Então, a gente falou aí do compartimento que ele é anterior, foi o fibular terceiro, que eu não consegui mostrar para vocês, porque tem literatura que não coloca ele, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, no compartimento anterior, a gente aprendeu que são 4, tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux e o fibular terceiro. Todos eles inervados pelo nervo fibular profundo. Na parte lateral, a gente aprendeu que são 2, fibular longo e fibular curto. Essa musculatura é inervada pelo nervo fibular superficial. Agora vamos dar uma respirada que a gente vai para a parte posterior da perna. A região posterior, ela também se subdivide, igual lá na região glútea, em duas camadas. Então, a gente vai ter a camada superficial e a gente vai ter a camada profunda. Camada superficial e a camada profunda. E toda essa inervação posterior, ela será feita pelo nervo tibial. Não se esqueça. A inervação do compartimento posterior, ela vai ser feita pelo nervo tibial. Então, vamos lá aprender. Na camada superficial, eu vou mostrar a foto. A gente vai ter o gastrocnêmio, vai ter o sólio e vai ter o plantar. Então, a gente acaba construindo uma estrutura que ela chama tríceps sural, que é uma estrutura que faz flexão da perna plantar e faz inversão. Então, superficialmente, eu tenho o gastrocnêmico, o sólio e o plantar. Superficialmente, eu tenho o gastrocnêmico, o sólio e o plantar. E numa camada mais profunda, a gente vai ter o músculo poplíteo, o flexor longo do hálux, o flexor longo dos dedos e o tibial posterior. Olha a diferença, vocês concordam comigo? Lá na parte anterior da perna, eu falei para vocês de extensores. Já aqui, posteriormente, eu estou falando de flexores. Então, peguem esses macetes. Superficialmente, a gente vai ter o gastrocnêmio, o sólio e o plantar. Profundamente, a gente vai ter o poplíteo, o flexor longo do hálux, o flexor longo dos dedos e o tibial posterior. A inervação fácil feita aí pelo nervo tibial. Então, tá aqui, né? O tríceps sural é justamente essa região aí do gastrocnêmico com o sólio, tá? E é uma região que permite fazer flexão da perna plantar e inversão. Deixa eu só beber uma aguinha. Olha a veia safena parva aqui, ó, saindo aqui da região poplítea. Então, olha aqui o gastrocnêmio e o sólio. Gastrocnêmio e sólio, gastrocnêmio e sólio, gastrocnêmio e sólio, gastrocnêmio e sólio. Essa região é a região tríceps sural, flexão da perna plantar e inversão, tá? Não se esqueçam, gastrocnêmio e sólio formam o tríceps sural, gastrocnêmio e sólio formam aí o tríceps sural. Musculatura plantar, só para curiosidade mesmo, não vou cobrar. Aqui a gente passou, então, o superficial, gastrocnêmio, sólio e plantar. Gastrocnêmio, sólio e plantar. Gastrocnêmio, sólio e o plantar. O plantar está mais superior aqui, ó, na fossa poplítea. Tudo bem? Então, vamos aqui agora para os profundos. O profundo, a gente tem o poplíteo, o flexor longo do hálux, o flexor longo dos dedos e o tibial posterior. Então, olha aqui, a gente já consegue visualizar alguns. Poplíteo,
flexor longo dos dedos, olha ele aqui, anteriormente era extensor, posterior é flexor. Flexor longo do hálux, os tendões, flexor longo dos dedos, tendões, certo? Flexor longo do dedo, flexor longo do hálux, tá aqui ao lado do flexor longo dos dedos. Aqui o tendão do tibial posterior e o tibial posterior que está mais superior. Então, olha aqui, poplíteo, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux e tibial posterior, certo? Flexor longo dos dedos. Ó o nervo aqui, ó, tibial posterior passando. Flexor longo do hálux e tibial posterior. Então, estudamos aqui a camada profunda. Vocês lembram que quando a gente estudou a mão, os músculos, eu falei para vocês que formava lá um retináculo, né? Justamente para trazer essa sustentação, senão esses músculos iam ficar soltos, uma camada de tecido conjuntivo. E igualmente a gente tem um retináculo aqui na região do pé, o retináculo do flexor, certo? E nesse retináculo tá passando aí todos os conteúdos do compartimento posterior profundo, exceto o músculo poplíteo. Então, aqui a gente vai tirar o poplíteo e o que sobra, todos os tendões, os conteúdos vão passar por esse retináculo flexor. Então, vai entrar do flexor longo do hálux, vai entrar do flexor longo dos dedos e do tibial posterior, tá? Então, tira apenas o músculo poplíteo, o restante tudo entra. Então, olha aqui. O tibial posterior tá passando aqui em 1, olha aqui o retináculo. O flexor longo dos dedos está passando aqui em 2. O tibial posterior e o nervo tibial está passando em 3. E o flexor longo do hálux. Concordam que foi o que a gente estudou lá nessa vista posterior e profunda? Então, todas essas estruturas aqui estão passando aí dentro aí desse retináculo, né? Que é essa membrana que está estabilizando essa região. Tibial posterior, flexor longo dos dedos, tibial posterior e nervo tibial e flexor longo do hálux, tá? Então, aqui para reforçar a tabelinha para vocês pausarem e conhecerem melhor aí a musculatura do compartimento anterior, do compartimento lateral, conforme a gente falou, e dessa região posterior da perna, que entra o gastrocnêmico, o sóleo e o plantar. Gastrocnêmio, sóleo e plantar. Gastrocnêmio, sóleo e plantar, tá? Então, é por isso que forma aí o tríceps sural, tá? Justamente a união do sóleo com o gastrocnêmico, tríceps de 3, tá? Por isso que é tríceps. Então, aqui mais um, trazendo os músculos profundos do compartimento posterior da perna para vocês fixarem, tá bom? Foquem no nome do músculo e onde que ele está, vai ser importante na aula prática para a gente visualizar. Aqui é um achado clínico para vocês terem noção que o pulso tibial posterior, ele é palpado, tá? Nessa região aí da face posterior do maléolo medial e na região da margem medial do tendão do calcâneo. Eu tô com alergia hoje, viu, gente? Por isso que eu tô tossindo desse jeito. O ar tá ligado. Só um minutinho. Então, o pulso tibial posterior, ele é palpado. Nós, enfermeiros, a gente consegue fazer aí a palpação dele, tá? Na sala, eu faço na prática com vocês pra gente palpar essa região aí do pulso tibial posterior. E a musculatura do pé, como eu falei para vocês, a gente só vai conhecer, porque são 20 músculos do pé e é algo que não agrega muito na prática, tá bom? Então, vocês vão só conhecer os nomes e saber que existe.
Então, a musculatura do pé ela é composta por 20 músculos, tão pequenininho o pé e com esse tanto de estrutura. Desses 20, 14 fica na face plantar do pé, planta do pé, 14 músculos. 2 na face dorsal, que é a face mais dura, né? E 4 fica intermediários. E quais são eles, né? Eu tenho a primeira camada, que é composta aí por 3 músculos, o abdutor do hálux, o flexor curto dos dedos e o abdutor do dedo mínimo. Na segunda camada, eu vou ter mais 2, o quadrado plantar e os lumbricais, tá? Então, só para conhecer os nomes, certo? Então, tá aqui, a gente consegue visualizar o flexor curto do dedo, o abdutor do dedo, o flexor. Vocês entendam que o nome do músculo leva a ação. Se é flexor, ele vai fazer flexão. Se é abdutor, ele vai fazer abdução. Se é adutor, ele vai fazer adução. Então, é dividido aí em camadas. A terceira camada entra mais 3. Flexor curto do hálux, adutor do hálux, flexor do dedo mínimo. A quarta camada já entra os interósseos plantares, que são 3. E os interósseos dorsais, que são mais 4 músculos, tá? Então, não faz sentido, neste momento, eu cobrar a musculatura do pé. A gente vai priorizar outras coisas que são mais importantes. Podem confiar em mim, tá bom? Então, eu trouxe mais para vocês conhecerem, certo? As regiões, saber que existe músculos no dorso, músculos na planta e músculos que são intermediários. E para resumir tudo isso, olha aí a importância de se ter músculos na região do nosso corpo, né? A gente consegue fazer aí uma amplitude de vários movimentos. Então, só para lembrar a flexão, a extensão e extensão do quadril, a flexão e extensão da coxa, a flexão e extensão da perna, a flexão e extensão dos dedos, a flexão e extensão do joelho, tá? Então, tem muita importância a inversão e a eversão. Percebam que no decorrer da aula eu fui falando de várias ações e movimentos para vocês, tá? Então, só para reforçar. Então, eu sei que foi bastante puxado, muito mesmo. Eu reconheço que musculatura é um assunto muito extenso, mas é importante vocês passarem por isso. É importante vocês não perderem o foco, tá? Das aulas, do estudo no laboratório. Já falei para vocês que a anatomia é assistir a teoria e correr para a prática para poderem visualizar, tá bom? E fica essa mensagem aí para vocês não desistirem, certo? Caminho fácil não tem para ninguém. Então, a gente tem que persistir aí no dia a dia para a gente conseguir evoluir lá no final. Obrigada por quem ficou até aqui, o final, né? Não esqueçam de revisar e até mais. Sexta-feira eu volto aí já iniciando a vascularização. Beijinhos!